Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Silvio Santana e você está no meu canal. E hoje vamos ver o bloco 3 para você que está se preparando aí para o DPEM, para a Polícia Penal Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos resolver diversas questões, ao todo eu preparei 43 questões de diversas resoluções, leis e decretos, e portarias, para que você esteja familiarizado com esse conteúdo para esse certame tão importante que vai acontecer. Ora, dado a dificuldade de se encontrar esse material, eu humildemente preparei esse conteúdo e aqui vou resolver com vocês. Se você quer ter acesso a esse material, vá aqui no link em algum lugar aqui embaixo e clique no link e baixe esse material que está em PDF, inteiramente grátis para você, sem cadastro, sem porra nenhuma, meu irmão. É tudo seu, beleza? Então quero que vocês entendam que vamos passar aqui esse conteúdo e você vai acompanhar, vai resolver as questões e vai estar cada vez mais próximo de realizar o seu sonho. Lembrando que a prova já foi remarcada, está confirmada e é para agora, negão. Vamos que vamos, padrinho. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, trocar uma ideia marota, você pode ir no meu Facebook, através de Professor Silvio Santana, que está bem aqui para vocês, ou no meu Instagram, que é @prof. Silvio _Santana, e no meu e-mail para tirar alguma dúvida, trocar uma ideia marota, professorsilviosantana@gmail.com, meu amigo. Então vem pra cá, olha só. Eu sou professor, tem mais ou menos 17 para 18 anos, tá certo? Eu já sou policial penal desde o ano de 2016 e é um prazerzão grande estar aqui com vocês discutindo essas matérias tão importantes que vão ter um peso extra rumo à sua preparação. Então vem comigo, qualquer coisa entre em contato com a gente que a gente vai trocar aquela ideia, beleza? Então, sem mais, vamos para as questões. Questão número 1 vai falar a respeito aí justamente passando aqui, ó, da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, chamada FTIP, que está regulamentada na portaria que leva o número 65 do ano de 2019, tá? Então, o que é a FTIP? O que seria a FTIP? A FTIP é justamente a Força de Intervenção Penitenciária que tem como escopo ajudar os estados, tá? Os estados para anormalidades dentro do sistema penitenciário, anormalidade ou um treinamento, uma grave e iminente crise, tá certo? Ou mesmo ficar sobre aviso para alguma necessidade. Então é isso que regulamenta essa portaria, lembrando aí essa necessidade de se ter uma força de intervenção própria para o âmbito penitenciário. Para quem não está habituado, é como se fosse a Força Nacional, só que do sistema penitenciário, entende bem? Então olha só, vamos nessa. Ó, então deixa eu pegar aqui uma marca-texto, vamos ler essa questão aqui. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, que é a FTIP, criada no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional, em apoio aos governos dos estados, tem caráter episódico e planejado, ou seja, o que delimita a atuação ou não da FTIP é o episódio de anormalidade, ou grave crise lá no sistema penitenciário do estado, tá certo? Então até aqui assim está certinha a questão. Tendo em vista a situação carcerária dos estados federados olha só, é qualquer situação, situações extraordinárias de grave crise no sistema penitenciário e para treinamento e também sobreaviso. Questão, portanto, redondinha, é o que nos ensina o artigo 1º desta portaria, tá certo? Que é a formação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, portanto, essa questão está correta, tá certo? Literalidade aí do dispositivo, perceba o teor da ideia da coisa, né? A FTIP é justamente para quê? Para caráter episódico, planejado, ou seja, tem um planejamento estratégico, tá certo? Ela dura um certo período de tempo, situações extraordinárias, tá certo? Então, fiquem atentos a esses detalhes, a questão está correta. 2. Ainda sobre isso. A Força de Intervenção Penitenciária será composta por agentes federais de execução penal, são os policiais penais federais, mas também agentes penitenciários dos estados e do DF, na forma de acordos ou convênios de cooperação federativa do Poder Executivo da União, celebrados com os estados e o Distrito Federal. E aí, essa questão está certa ou está errada?
que você me diz sobre isso daí? Certa ou errada? Questãozinha aí também está errada, meu amigo. Está errada. Essa questão aí parece que está certa, mas não tá. Por quê, Silvio? Porque o convênio, presta atenção, ó, esse convênio aí, ó, é entre o Ministério da Justiça, tá certo? E da Segurança Pública, né? E também os estados. Olha, estados e também o Distrito Federal. Mas a composição está correta. São agentes penais federais dos estados e do Distrito Federal também. São os policiais penais dos estados, DF e da União também, beleza? Porém, o convênio aqui, cuidado, fique atento, é com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e não com o Poder Executivo da União, como está dizendo aqui, ó. Tá certo? Tranquilo? Então esse é o erro da questão. Beleza? Tranquilo? Então fechou aí com muita maestria, beleza? Então vamos para outra questão. 3. Competência, hein? Competência da FTIP. Compete à FTIP, que é a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, as atividades do serviço de guarda, vigilância, custódia de presos, atividades de inteligência, segurança pública que tenham relação, tenham nexo com o sistema prisional. E aí, cara, o que você acha? É isso mesmo? É atividade de inteligência? Ou é só o pau quebrando, só as bombas sendo jogadas? Não, meu amigo, é inteligência também, tá certo? Atividade de inteligência, guarda e vigilância dos custodiados, tá certo? Então essa questão aí está correta, certinha, é o que nos ensina aí a literalidade do artigo 3º, tá bom? Artigo 3º, beleza? Então a questão está correta, ainda dentro da portaria 65. Mais uma da portaria 65, olha só. O contingente de profissionais, ou seja, o material humano da coisa, será cedido à força-tarefa, a FTIP, de intervenção penitenciária, mediante convocação às unidades federativas conveniadas com a União, obedecendo ao planejamento definido pela própria União em uma missão institucional. Aí você olha e fala, cara, eu tô achando que é isso mesmo, mas olha só. Primeiro, você vai entender o seguinte, deixa eu fazer aqui um quadrozinho para você, olha só. Essa questão ela tá errada. Eu vou te mostrar aqui, ó. Logo de cara eu vou falar que ela tá errada. Eu vou te apontar o erro aqui. Qual que é a ideia, ó? A FTIP, que é a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, ela realmente tem uma coordenação institucional, tá? Que envolve planejamento. A própria FTIP envolve planejamento dela interno, tá? Articulação, o modus operandi, a doutrina penitenciária, entende? E a própria gestão, vou colocar aqui, ó. Beleza? E a própria linha de ação, tá? A própria linha de ação. Beleza, a FTIP se organiza dessa maneira, mas olha só, ela é criada por portaria, obviamente, do diretor do DEPEN, que ele vai designar lá o chefe, né? Ele vai designar lá o servidor responsável pela sua coordenação. Beleza? Olha só, mas perceba, as secretarias estaduais, vou colocar aqui, ó, secretarias estaduais de execução penal, né? Ou seja, o sistema penal dos estados ou do DF, que podem ser aí assistidas pela FTIP, ela cabe o quê? Cabe justamente a gestão da unidade prisional, o objeto da intervenção. Essa gestão da UP, ó, a gestão da unidade prisional aí, ó, tá certo? Que é o objeto da intervenção, ela cabe justamente aos estados. O estado é que vai saber as suas peculiaridades, tá? Tranquilidade total, isso aqui é o que nos ensina o artigo 6º. Ou seja, os próprios estados aí vão criar o quê? Os próprios estados vão ser responsáveis por esse planejamento aí, tá? Esse planejamento é o estado intervido que faz. Então esse plano de ação, esse planejamento de ação é dos estados. Ah, Silvio, mas a própria FTIP envolve planejamento? Sim, planejamento dentro do planejamento geral dos estados, é isso que eu quero dizer. Por que, Silvio? Porque o estado é que vai dizer onde o seu calo aperta, entende? Ah, saquei. Então é isso mesmo, sacou? Sacou essa ideia aí? Então esse planejamento convém a isso. E a primeira parte está certo, que essa composição aqui que fala desses profissionais de contingente cedido aqui, geralmente é assim mesmo que funciona. São os policiais penais do DF, tanto do DF, tanto dos estados, tanto da União, que vão se juntar, né, e vão se integrar aí a FTIP. É assim que funciona mesmo. Então, o erro da questão está em afirmar
que cabe à própria a FTIP coordenar isso daí, não é? Ela vai apenas cumprir o planejamento estratégico lá do Estado, embora ela tenha o seu próprio planejamento. Consegue entender? Então essa questão aí, ela está errada por essa questão. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos embora. 5. E última questão sobre isso. Sobre a FTIP, Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, temos as secretarias estaduais responsáveis pela gestão prisional poderão, aí, atenção, olha só, subdelegar à coordenação institucional a gestão da unidade prisional, objeto da intervenção, pelo período em que perdurar a ação. Então, chega a FTIP, a questão está falando que chega a FTIP lá no estado X, com a ideia de quê? De intervir numa penitenciária no estado X. Bom, a gente sabe que o planejamento do estado e a gestão da unidade é do estado, beleza. A questão está falando que pode subdelegar isso aqui, ó. Subdelegar. E aí, pode? Sim ou não? Pode, está correta essa afirmação. Está correto e é a literalidade do seu artigo 6º dessa FTIP, da portaria 65. Então é bem tranquilinha, bem sossegada, tá certo? Então isso são materiais que podem, questões que podem vir na sua prova, claro, todas essas questões são autorais. Criei, obviamente, tentando imitar o CESP aí para tentar trazer para vocês, que está me assistindo aqui no momento, conteúdo sobre isso. Então, portaria 65 já foi superada, vamos para outra aqui, sem maiores, né? Vamos falar aqui agora de outra portaria também. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Isso. Agora vamos falar a respeito de uma portaria bem importante, tá certo? Uma portaria bem importante, que é a que fala a respeito de inclusão de presos em estabelecimentos penais. Estou falando, vou até anotar aqui, ó. Estou falando do Decreto 6877 de 2009, tá certo? Esse decreto ele vai regulamentar uma lei, ele regulamenta a lei 11671 lá do ano antes do ano de 2008, tá bom? Então beleza, o que vai falar? Vai falar da transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais de segurança máxima. Vamos ver a respeito disso. Então olha só. Então vamos. Questão número 1. O processo de inclusão e transferência de caráter excepcional e temporário. Então perceba, processo de transferência, inclusão e transferência de caráter excepcional e temporário terá início mediante requerimento da autoridade administrativa, ou seja, diretor da cadeia, do Ministério Público, não podendo o próprio preso, não podendo o próprio vagabundo fazer tal requerimento. Essa questão está certa ou está errada? Bom, essa questão está errada. Essa questão está errada. Por quê? Porque o objeto realmente, o meio é o requerimento. O meio é o requerimento. E também quem pode fazer? O diretor da cadeia, o diretor, tá certo? Pode fazer também o Ministério Público e pode fazer também o próprio vagabundo. Você fala assim, mas o próprio preso por meio do seu defensor. Como assim? Fica fácil entender. Olha só, sobre existindo motivos que o próprio preso sente-se ameaçado na instituição penal que ele se encontra, ele pode solicitar o quê? Inclusão dele próprio em estabelecimentos penais de segurança máxima. Então é essa a ideia da coisa. Isso é o que nos ensina aí o artigo justamente 2º. Por isso que essa questão aí está errada, porque o próprio preso também pode fazer, beleza? E obviamente o diretor está observando que aquele preso em sua custódia vai ter problema, é um vagabundo, é um presepeiro, precisa mandar ele para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima. O Ministério Público sempre como fiscal da lei, né? E o próprio vagabundo também, não se esqueça disso. Questão, portanto, está correta. Sem mais, bora. 7. Para a inclusão e transferência, o preso deverá possuir algumas características, ou seja, tem que ter característica para inclusão e transferência em presos em unidades penitenciárias de segurança máxima. Como? Bom, olha só, característica, réu colaborador, o cara preparou uma delação premiada ou delator premiado, ainda que essa condição não represente risco à sua integridade física lá no ambiente prisional de origem. E aí, cara, é uma característica
Então o que acontece? Olha só, imagina que o vagabundo denunciou toda uma organização criminosa, toda uma Orcrim. Toda uma Orcrim, tá lá, bem. Aí ele tá recolhido, vamos supor que ele tá recolhido no Distrito Federal. Penitenciário do Distrito Federal, beleza. Aí, a permanência nesta penitenciária, se não representar risco para ele, mesmo ele delatando toda uma organização criminosa, será possível a sua transferência, ainda que não haja risco? A resposta está errada, tem que haver o risco, tá? Então a resposta está errada. É errada por quê? Porque o risco à integridade física é condição sim. Isso que nos diz é o artigo 3º, inciso 5. Tem que haver o chamado risco, que é o risco de vida mesmo, beleza? Então essa questão está errada. Boa? Então vamos. 8. Ao ser ouvido, o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, ao ser ouvido, deixa eu melhorar isso aqui que está horrível. Deixa eu pegar aqui uma borracha. Ao ser ouvido, o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça opinará, o DEPEN vai opinar sobre a pertinência da inclusão ou da transferência e indicará o estabelecimento penal federal adequado à custódia, ou seja, tem que ter a oitiva do DEPEN, podendo solicitar diligências complementares para saber se realmente a situação é essa mesmo, inclusive sobre o histórico criminal do preso. A questão está certa ou está errada? Essa questão está correta. Essa questão está correta e é a literalidade do 5º artigo. Tá certo? Então está correta. Você imagina, o DEPEN tem que ser escutado, tem que ser ouvido realmente, precisa ser ouvido. Tá certo? Para quê? Para encaixar, para melhor verificar a possibilidade de alocação desse interno, tá? Desse apenado, desse vagabundo. Então a questão está correta. 9. Sobre transferência e inclusão de presos, que é o decreto 6877. Recebidos os autos, o juiz federal decidirá sobre a inclusão ou transferência, podendo determinar diligências, o próprio juiz, complementares necessárias à formação de seu convencimento, ou seja, o juiz federal responsável, ele vai lá e recebe o pedido. Ele pode receber o pedido de quem? A gente viu ali, Ministério Público, o próprio diretor, que é a autoridade administrativa, e o próprio vagabundo, que é o próprio preso, vai lá e envia para o juiz federal esse pedido. O juiz federal, para conceder, ele pode solicitar diligências? Com certeza pode, artigo 7º. Então essa questão está correta. Artigo 7º, questão está corretinha. O juiz faz isso mesmo. Beleza? Questão está correta. 9 correta. Questão 10. Admitida, ou seja, já foi admitido, já foi aceita a inclusão, o juiz federal deverá encaminhar ao juiz competente de origem os autos de execução penal no caso de preso condenado, a carta precatória, via carta precatória, instruída com os documentos previstos. E aí? Isso aí cai na sua prova, tá certo ou tá errado? Olha só. Beleza, essa questão tá errada. Eu vou te mostrar o erro aqui agora. A questão tá errada, olha só. Onde está o erro? Veja, eu vou te mostrar aqui. Bom, admitido, né? O cara foi admitido. Então, admitido lá, ele foi admitido. Beleza. Ele vai enviar lá pro juízo de origem, tá? Juízo de origem, beleza? Juízo de origem, o quê? E o juízo de origem é que vai enviar pro juiz federal competente. Juiz federal competente. Tá certo? Então, artigo 8º isso aqui. Você vai encontrar isso aqui lá no artigo 8º. Beleza? Artigo 8º. Olha só. Admitida a inclusão ou transferência, o juiz federal deverá encaminhar ao juiz competente de origem? Não, é o juiz de origem que encaminha ao juiz federal. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, é isso aí. Então, inverteu a parada, a questão está errada. Bora, mais uma. 11. A inclusão ou transferência de presos poderão ser realizada, olha só, importante, sem prévia instrução nos autos, desde que justificada a situação de extrema necessidade. Então você imagina aí, essa questão está certa ou errada. Então precisa incluir o preso às pressas. Não é um processo? É um processo, Silvio, é um processo. Abre um processo. Esse processo ele tem um trâmite, né? Então ele tem um trâmite. Então quer dizer, esse trâmite aí ele pode ser demorado. Mas se a situação for extrema, pode? Então pode, cara, a questão está correta.
Se for uma situação urgente, com certeza, aí você vai encontrar o respaldo lá no artigo 9º. O artigo 9º vai dizer isso aí. Se for alguma coisa grave, então você imagina lá o preso, tá lá. Aí esse preso, que tá no estado da federação, vou colocar DF, esse preso, a permanência dele lá mais um dia, significa que a vida dele pode ser ceifada. Eu vou lá, envio o preso para a unidade prisional federal aí de segurança máxima, envio ele para lá e depois encaminho o processo. Então, se a urgência sim dizer que vai dizer se a urgência no caso concreto tem que ser justificada. Perfeito. Então vamos. 12. Restando ao prazo, fique ligado, 45 dias para o encerramento do prazo de permanência do preso no estabelecimento penal federal, restando 45 dias, ou seja, nos 45 dias finais, o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Federal, comunicará tais circunstâncias ao requerente da inclusão, tá certo? Ou da transferência, solicitando o quê? Solicitando a manifestação acerca da renovação. Então, vai acabar o prazo dele, né? Quando vai acabar o prazo dele, o que acontece? O próprio DEPEN, ele tem que invocar o quê? Invocar o órgão responsável, o pedinte, né? Quem pediu? Quem pediu é que vai regulamentar. Você fala, Silvio, mas tem prazo de permanência? Bom, olha só, prazo de permanência. Se você observou, esse decreto ele não regulamenta. Então, o decreto ele não regulamenta prazos. Aí você fala, oh não, Silvio, o que vai ser? Mas tem a lei, galera. Ó, vou até colocar aqui, ó, tem a lei 13.964, que alterou isso recentemente, de 2019, ó. Se liga nisso aí, malandragem, olha só. Alterou esse dispositivo aqui, tá? Alterou o quê? Alterou o artigo 10, parágrafo 1º da lei 11.671. 11.671 de 2008. Esse decreto não regulamenta a lei 11.671? Então, o pacote anticrimes aqui vai regulamentar isso aqui. Qual que é o prazo? Ó, é até, se liga, até 3 anos. Até 3 anos. Permitindo o quê? Renovação por igual período. Mais renovação. Quantas? Infinitas. Mais renovação, desde que sobreexistindo aí a necessidade. Tem que ser motivado. O que acontece? Aqui, ó, o decreto em si não vai regulamentar esse prazo, tá? Quem vai regulamentar é a lei que foi alterada recentemente pela lei 13.694, tá certo? Então fica ligado nisso aí que pode ser importante. Então, só que aqui tem um erro, tá? Esse aviso, ele não é 45 dias, tá? Esse é o erro da questão. Esse aviso aí, ó, ele tem que ser 60 dias antes. Esse é o erro da questão. Por isso que essa questão, ela está errada, tá bom? Beleza, meu amiguinho? Beleza, amiguinha? Então vamos seguir aí para mais uma. Mediante requerimento da autoridade administrativa, do MP, vou pegar aqui, do MP e do próprio preso, Ministério Público, e do próprio preso, poderão ocorrer transferências de presos entre estabelecimentos penais federais. E aí, será que é isso mesmo? Correto, como a gente já viu anteriormente, a questão que está correto. Todos esses são legítimos e você vai ver isso lá no artigo 12, tá? Desse decreto. Beleza? Sossegado, tranquilão. Então, é isso aí. Vamos para mais uma questão? Então, vamos para mais uma questão também bastante importante. Tranquilão, tranquilão. Agora, a questão 14, ela fala assim, ó, essa questão 14 já é outra lei, tá? Agora vai ser outra lei. Vai ser a lei 11.675 de 2018, tá bom? Vamos falar sobre isso daí agora. Olha só, fala sobre a segurança pública, a responsabilidade de todos. Vamos lá, se liga. Fala o quê? Obviamente essa lei aí é uma lei importante que disciplina aquela organização e funcionamento, tá, dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Então olha só, a segurança pública é responsabilidade do Estado e dever de todos, compreendendo a União, Estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito de suas competências e atribuições legais de cada um. A questão está certa ou errada? Olha só, essa questão está errada. Essa questão está errada, tá? Está errada no seguinte, olha só. Bom, o artigo 2º vai disciplinar isso aí. O artigo 2º vai disciplinar isso aí, olha só. O dever é do Estado, tá? Ó, o dever é de quem? O dever é do Estado. O Estado é que tem um dever, tá certo? Mas a responsabilidade, essa sim é de todos.
E a questão inverte isso aí, tá certo? Inclusive o dever do Estado, vou até pegar uma outra cor aqui, ele se faz presente por meio de seus órgãos. O Estado tem um dever? Tem. Ele se faz presente por meio dos seus órgãos, tá? Segurança pública, tá? São aqueles órgãos lá do artigo 142. Coloquei 44 mesmo, 144 da Constituição. 142, não, 144. Beleza? Então, a questão aí tá errada por causa disso. Tá? Se liga aí nessa fita aí. Vou pegar aqui uma outra canetinha. Bora. Então vamos. Fechou? Tranquilo? Então tá maneiro. Então essa questão tá errada. Mais uma. São princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então eu quero saber os princípios sobre a resolução pacífica dos conflitos, promoção da produção de conhecimento sobre a segurança pública, transferência e responsabilização e prestação de contas. São princípios isso daí? Pessoal, correto, tá? Correto. E você vai verificar isso aí lá no artigo 4º, mais precisamente no inciso 8. Você vai verificar isso também no inciso 12 e também no inciso 16. No inciso 16, isso. No inciso 16. Pronto, então essa questão está correta. Tá? Realmente são princípios. Tá certo? Beleza, mais uma. São diretrizes. Agora eu quero as diretrizes, tá? Diretrizes, toma cuidado para não se confundir. Diretriz está lá no artigo 5º. Então, olha só. Da Política Nacional de Segurança Pública e de Defesa Social, o atendimento imediato ao cidadão, planejamento estratégico e sistêmico, fortalecimento das ações de prevenção, resolução pacífica de conflitos, priorizando políticas de redução da letalidade violenta com ênfase nos grupos vulneráveis. Isso daí é diretriz, cara? Isso daí é diretriz? Sim ou não? Isso é diretriz, cara. Isso aí é diretriz também. Então está correto. Está a literalidade aí do artigo 5º, mais precisamente do Romanos 1º, também no Romanos 2º e também, continuando aí no Romanos 3º do artigo 5º, que fala a respeito das diretrizes. Beleza, então tá correta a questão. Questão 17, fala assim. São objetivos, tá? Então eu quero saber dos objetivos. Objetivos, vamos estar lá no artigo 6º. Então olha só, são objetivos da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, priorizar políticas de redução da letalidade violenta, olha só, letalidade violenta, fortalecer os mecanismos de investigação de crimes hediondos e de homicídios e modernização do sistema de legislação de acordo com a evolução social. E aí, cara, o que você me diz isso? Olha só, cara, tá errado. Olha só. O artigo 6º realmente vai falar dos objetivos, ó. Realmente vai falar dos objetivos. Aí, nós temos aí o objetivo lá do inciso 22, tá certo? Do inciso 22, tá certo? Que é redução de letalidade, beleza? Nós temos aí também do inciso 24, só que olha só, o último aí, tá certo? O último tá lá no artigo 5º, a diretriz, tá certo? Então, o último vai estar no artigo 5º, mais precisamente no Romanos 13. Por isso, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma diretriz, tá? Ele vai ser diretriz. E por ser diretriz, tá certo? Por ser diretriz, obviamente, modernizar o sistema e da legislação de acordo com a evolução social, isso daí é diretriz. Então, portanto, essa questão vai estar o quê? Vai estar errada. A questão vai estar errada. Beleza, questão 18. Questão 18 fala o seguinte. São integrantes estratégicos do Sistema Único de Segurança Pública os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social e órgãos do sistema penitenciário. E aí, tá certo ou tá errado? Olha só, essa questão aí, ela tá errada. Mas é uma questão bem interessante para você conhecer, tá? Bem fácil para cair na sua prova. Simplesmente aqui você tem que ficar esperto. Olha só, o artigo 9º, lá no seu parágrafo 1º, inciso 2º, e tem também o artigo 9º, parágrafo 2º,
Só que você vai pegar lá no 8º inciso. Beleza, olha só. Se liga aqui numa coisa. Existem os integrantes estratégicos. São os estratégicos. E também tem os operacionais. Os operacionais. Beleza? Tranquilo? E estratégico, nós temos quem? Nós temos a União, os estados, o próprio Distrito Federal e os municípios. São integrantes estratégicos, tá certo? Que eles fazem isso por intermédio do poder executivo, claro, tá certo? Tem também, olha só, o Conselho de Segurança Pública, o CONSEG, tá? É o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, beleza? Então esses aí são os integrantes estratégicos, tá? Órgão do sistema penitenciário, portanto, não cai aqui. Mas vamos lá. E os operacionais? Os operacionais são as polícias, além do sistema penitenciário, então as polícias, sistema penitenciário, criminalístico, Senasp. Então, todos aqueles responsáveis pela parte operacional, tá certo? Tranquilo? Lembrando aqui também que Instituto de Criminalística, tá certo? As secretarias estaduais de segurança pública, até a guarda portuária de trânsito, então são órgãos operacionais que têm a ver com a operação, pegar na massa. Ou seja, órgãos estratégicos, nós só temos a União, Estado, DFs e municípios e os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social. Quando fala que o sistema penitenciário está aqui, está errado. Então, por isso que essa questão está errada. Para mais uma. 19. Sobre o funcionamento do Sistema Único de Segurança Pública, as operações combinadas, planejadas e desencadeadas em equipe poderão ser ostensivas, investigativas, inteligência ou mistas, e contam com a participação de órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, onde o compartilhamento de informações será feito preferencialmente, cuidado com essas palavras nessas provas do CESP, por meio eletrônico, com acesso recíproco aos bancos de dados nos termos estabelecidos pelo chefe do Poder Executivo, questão super longa, e essa questão ainda assim está errada. Por que está errada? Porque lá no artigo 10, parágrafos 2º e 4º, nós temos aí, ó, essas diretrizes não são estabelecidas pelo chefe do Poder Executivo, tá? Não. São estabelecidas pelo Ministério da Justiça, tá certo? Ou Ministro Extraordinário da Justiça e Segurança Pública, tá? A época do decreto era Ministério, lá vai estar assim, você vai encontrar ainda, né? Extraordinário da Segurança Pública. É assim que vai estar lá no decreto. Então, se liga aí, tá? Beleza? Então, essa questão aí está errada. Mais uma, 20. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública fixará anualmente metas de excelência no âmbito das respectivas competências, visando a prevenção e repressão das infrações penais e administrativas também, e a prevenção dos desastres, e utilizará indicadores públicos que demonstrem de forma objetiva os resultados pretendidos. A questão está correta. Correta, e você vai encontrar lá no seu artigo 11 a literalidade disso aí. Correta, questão correta, é isso mesmo. É um relatório anual que o Ministério Extraordinário da Segurança Pública emite, com base aí nos índices públicos, tá? Tranquilo? Vamos lá. Vamos para mais uma questão aqui também, lembrando que estamos fazendo só questões autorais. E a 21 fala assim: a composição dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, criado no âmbito da União, dos Estados, do DF e dos municípios, mediante proposta dos chefes do Poder Executivo, lembra que a gente falou sobre isso, passa por representantes de cada órgão ou entidade integrante do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, representante do Poder Judiciário, representante do Ministério Público. E aí, está certo ou está errado? Isso daí está certo ou está errado? Está justamente bastante correta essa questão. Justamente isso aí mesmo, tá certo? Está correta.
correta, tá certo? Corretinha essa questão aí. Beleza? Lembrando aí que esse conselho é bastante importante, tá certo? Esse conselho aí de segurança pública é o que você vai encontrar lá no artigo 20, tá certo? Beleza? Aí você pode encontrar também no artigo 21, incisos romanos 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Beleza? Que são as funções desse conselho. Então, vamos embora. Mais uma. Questão 22. Sobre a formulação do Plano de Segurança Pública e Defesa Social, não se restringe aos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, pois devem considerar um contexto social amplo, com abrangência de outras áreas de serviço público, como educação, saúde, lazer, cultura, respeitadas as atribuições e as finalidades de cada área do serviço público. E aí? Certo? Certinho, cara. A questão está correta. Tá? Artigo 22 aí. A questão está correta. É o que nos ensina aí o artigo 22. Além de tudo, o 22 parágrafo 1º. Tá certo? Beleza. Então, como essa questão está correta, olha só. Esse contexto social tem que ser considerado, tá? Tem que ser considerado de maneira com abrangência mesmo a outras áreas de serviço, tá certo? Tranquilo? Então, vamos avançar para mais uma aí. 23. Os integrantes do Sistema Único de Segurança Pública fixarão semestralmente metas de excelência do âmbito das respectivas competências, visando a prevenção e a repressão das infrações penais, administrativas e prevenção a desastres. Está certo ou está errado isso aí? Isso aqui está errado, cara. Está errado, porque o artigo 25 vai nos dizer que esse plano ele tem que ser anual. Então é anualmente. Tá? É anualmente. Esse plano ele é anual. Por isso que essa questão aí está uma questão errada. Então os integrantes eles fixam metas anuais, tá certo? Para verificar as ações. Beleza? Mais uma. Os órgãos de correição. Ó, importante isso aqui, órgão de correição. Apurar os desvios, excessos, né, cometidos aí. Aqui uma borrachinha, tá? Esses órgãos de correição, vamos neles, são dotados de autonomia no exercício de suas competências. Caberá o gerenciamento, realização dos processos, procedimentos, apuração e responsabilidade funcional por meio de sindicância. Então, eles responsáveis por entrosobar o servidor que cometa desvios. Beleza. E processos administrativos, são os PADs. Eita porra. E a proposição de subsídios para o aperfeiçoamento das atividades dos órgãos de segurança pública e defesa social. Então, esses órgãos de correição aí, ó, que é a corregedoria, justamente fazem isso? Resposta, sim, é isso mesmo. Literalidade do artigo 33. Você vai encontrar a literalidade do artigo 33. Lembrando que esses órgãos de correição justamente vai verificar o quê? Os excessos, os possíveis excessos cometidos pelos servidores do âmbito interno aí, tá certo? Então fica ligado nesse assunto. Beleza? Mais uma questãozinha aqui, 25. Aí tem o Programa Nacional de Qualidade de Vida para os Profissionais de Segurança Pública, que é o chamado Provida, tá? Realmente. Tem por objetivo elaborar, implementar, apoiar, monitorar, avaliar, entre outros, os projetos de programas de atenção psicossocial, para ver se o guerreiro está bem das ideias, né? A saúde do servidor no trabalho, dos profissionais de segurança pública e da defesa social, bem como integração sistêmica das unidades de saúde aos órgãos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública. Então a preocupação aí é justamente com a integridade física e mental do servidor. Essa questão aí, redondar se ela está correta, é o Provida. Justamente você vai encontrar respaldo lá no artigo 42. Beleza? Sossegadão até aí? Então vamos para mais uma questão que fala a respeito da portaria 157 lá. Interessantíssimo. Essa portaria 157, ela vai regulamentar o quê? Ela regulamenta aí o procedimento de visitas, tá? O procedimento de visitas. Tá? De visitas a estabelecimentos penais de segurança máxima. Não é em qualquer penitenciária federal.
São aquelas de segurança máxima. Primeiro você vai compreender que segurança máxima envolve um maior rigor penitenciário. Então envolve o quê? Envolve um maior rigor penitenciário, tá? São presos quaisquer? Não, são presos que conotam um pouco mais de atenção aí do Estado, tá? No caso da União, né? Então, beleza. Então, o que acontece? Esses procedimentos de visitas aí, tá certo? Que são regulamentados. Essa portaria aí, ó, obviamente você vai encontrar segurança máxima, né? Em lei, né? O que é penitenciário de segurança máxima? Tem uma lei que a gente já comentamos sobre ela aqui nessa aula. É a lei que, lá do artigo 3º, lá da lei 11, lembra? 11.671 de 2008, que é, beleza? Inclusive deu nova redação, tá? Tem uma nova redação aqui, que foi inserida recentemente pela 13964, então pela lei 13964, mudou isso aqui recentemente, cuidado aí na sua prova, deu uma nova redação para os estabelecimentos penais de segurança máxima, tá certo? Colocou lá o alto perigo social, então é um cara sinistrão mesmo. Então é isso que vai falar essa portaria, a 157 aí, tá certo? Então vamos à questão, tá? Em visita social, tá? Visita social, parte fundamental da política de ressocialização, então perceba que realmente é política de reintegração social, a visita, em estabelecimentos penais de segurança máxima, pode ser em pátio, então coloca o vagabundo no pátio lá com a família, de visitação, em parlatórios ou mesmo por videoconferências. E aí, cara, posso pegar o vagabundo, né, que são aqueles presos de alta periculosidade, e colocar ele no pátio junto com a família? Posso, cara, faz parte do processo. Então essa questão aí tá redondinha, tá correta. É o que vai nos ensinar aí justamente o artigo 1º, parágrafo único. Então essa questão está correta, não está errada não. Artigo 1º, parágrafo único aí, tá? Correto. Então são os meios aí. Perceba que olha só, vem comigo aqui, na minha lata. A Lei de Execução Penal, que é a Lei 72/10 de 84, ela regulamenta justamente que um dos objetivos da LEP, você vai olhar lá no primeiro artigo da LEP, você vai ver o seguinte, é promover a integralização do bandido também, mas o que? É garantir o que? A efetivação da disposição da sentença, ou seja, garantir que a pena seja cumprida, e também promover a reintegração, a reinserção do vagabundo no âmbito do preso lá no âmbito penitenciário. Então, como política de ressocialização, é verdade isso aí, cara, olha só. As assistências, que está lá no artigo 11 da LEP, tudo isso também fazem parte de um contexto, tá? Um contexto fático para tentar reinserir o apenado em vida novamente, né? Em ambiente social lá favorável, né? Então a sua família faz parte disso e a sua família por meio da sua visita. A questão está correta, beleza? Então vamos lá, vamos para mais uma. Seguindo, segue o bonde. As visitas sociais em estabelecimentos penais federais, olha só, visitas sociais, vamos nessa, de segurança máxima, serão restritas ao parlatório, ao pátio de visitação, sendo destinadas exclusivamente, cuidado com essas palavras assim, tá? A manutenção dos laços familiares e sociais e sob a necessária supervisão. E aí, essa questão tá certa ou tá errado? Olha só, exclusivamente não, né? Essa questão tá errada. Essa questão aí tá errada. Por quê, Silvio? Porque, olha só, tá faltando aí falar do parlatório e também do parlatório da chamada por videoconferência. Então, tem aí os parlatório, né? Mais salas de videoconferência. Videoconferência. Então, por isso que essa questão tá errada, não é exclusivamente não, tá? É exclusivamente a manter os laços, né? Mas restritas ao parlatório, né? Perdão, o erro tá aqui, ó, restritas ao parlatório, né? Ao pátio de visitação, não, tem também, olha só, videoconferência. Conferência também é uma possibilidade, beleza? Isso é que tá lá no artigo 2º. Artigo 2º. Então, as visitas aí são parlatório, pátio de visitação e também videoconferência, beleza? Tranquilo, então por isso que essa questão aí ela está errada. Bora, mais uma. O preso no período de... Mais uma, hein?
360 dias, olha só, quase um ano, né? Ininterruptos apresentar ótimo comportamento carcerário, fará jus a quinzenalmente, olha isso, a visita social em pátio de visitação, sob autorização do diretor do estabelecimento e devidamente fundamentado no relatório da autoridade disciplinar. E aí, tá certo? Visitas quinzenais mesmo? Não, está errado. Errado. Errado porque as visitas são mensais. Então estão aí dentro do artigo 3º, que fala que tem que ser visitas mensais. Esse é o único erro dessa questão. Realmente o período está certo, que é o período de avaliação carcerária, esses 360 dias, e é condicionado a esse requisito subjetivo, que é o ótimo comportamento carcerário. Só que a visita ela é feita mensalmente, tá? Quinzenalmente não. Isso é o erro da questão. Avançar para mais uma aí, 29. De acordo com a portaria que regulamenta a visita em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, a visita social no pátio de visitação deve ter duração máxima de 3 horas, tá? Olha isso. E serão realizadas semanalmente em dias úteis, no período da tarde, vespertino, de 13 às 19h30, permitindo-se cada preso o acesso de 2 visitantes, sem contar as crianças. E aí, cara? Questãozinha 29 aí. Tá certa ou está errada? O que você acha? Essa questão aí ela pecou em um detalhezinho, olha só. Ela fala o seguinte, ela regulamenta visita social no pátio de visitação. Pátio de visitação. Pátio de visitação. Não, visitas sociais em parlatórios. Tá? As visitas sociais em parlatórios. Então o certo seria parlatório. O que é um parlatório? Parlatório seria um local onde fica, tá aqui o camarada, né? Presta atenção no parlatório. Aí aqui tem uma porta, uma barreira de vidro, né? Acrílico, aí o cara fica, eles ficam conversando aqui através de tipo um telefone, né? Tipo um interfone, seja o que for. Aí eles ficam trocando ideia aqui, fica a família desse lado, né? A família do vagabundo desse lado e o vagabundo desse lado. Beleza? Aí eles ficam trocando ideia. Perceba, essa barreira é justamente para impedir o contato físico, tá certo? Por isso que é o erro da questão. Lá no pátio de visitação, embora seja possibilidade, não. Tá certo? O resto tá tudo correto. Exceto essa possibilidade aí. Não é no parlatório, não. Não é no pátio, não. É no parlatório. Vamos mais uma. 30. O acesso ao estabelecimento penal federal pelos visitantes será franqueado, autorizado às pessoas devidamente cadastradas e previamente agendadas, certinho. E deverá ocorrer 30 minutos de antecedência, sendo admitida tolerância de 10 minutos. Até isso a portaria fala, sob pena de cancelamento da visita. Não chegou, cancelou a visita. É isso? Correta essa questão. Correto. Está no artigo justamente 5º. Então é isso mesmo, está correto. Deixa eu ver se eu coloquei o gabarito dessa. Aqui está errado, né? Esqueci de colocar, mas essa aqui está errada, tá bom? Então vamos lá. Questão 30 está correta, artigo 5º. Tem que ter essa tolerância de 10 minutos, tem que chegar com 30 minutos de antecedência. E é mediante o quê? Cadastro. Lembre-se, penitenciária de alta segurança. Então vamos para mais uma aí. Vamos para a questão número 31. Os visitantes deverão adotar comportamento adequado, claro, ao estabelecimento penal federal, podendo ser interrompida ou suspendida a visita por tempo indeterminado. Olha isso. Que fundada a suspeita de utilização de linguagem cifrada ou ocultação de itens vedados durante a visitação. Então você imagina que chega a visita, né, passa lá pelo body scan, consegue franquear lá o acesso lá ao parlatório, vamos colocar aqui o parlatório, né? Aí vai lá conversar com um vagabundo, aí começa a fazer mímicas, não sei o que, fuga, e começa a passar a linguagem cifrada de cometimento de crimes. Aí a autoridade, o guerreiro, o policial, vendo aquela situação, pode chegar lá, ó, e suspender ou interromper essa visita. Só que acontece que o tempo não é indeterminado, é por tempo determinado. Mas pode suspender? Pode, é o que diz o artigo 6º, inciso 1º. Mas acontece que o tempo é determinado. Não pode ser para sempre, nenhuma pena pode ser eterna, entendeu? Então essa questão aqui está errada só por isso. A questão está errada por isso aí, beleza? Mas que pode, pode. Mais uma.
De acordo com a portaria, que regulamenta a visita em segurança máxima, julgue o item. Na hipótese de visita de criança, situação muito delicada, né? Criança em sistema penitenciário. E aí, cara? Olha só. Toda vez que fala em crianças em sistema penitenciário, a gente tem que ficar ligado. Porque olha só. Primeiro vigora o princípio chamado princípio da integralidade, justamente princípio da integralidade do menor. Onde o menor tem o direito de ter o convívio lá com seus pais, pai ou mãe, que esteja sob custódia do Estado. Porém, o ambiente prisional ele é um ambiente inóspito, não é um ambiente dos melhores, diga-se de passagem. Como seria possível mesclar essa situação? Portanto, eu digo, é necessário, faz parte da política de reinserção que o vagabundo tenha contato com seus filhos, assim por dizer, né? Por isso que pode sim. Então vamos lá. O que acontece? Ó? De acordo. Ó, vamos lá, tá. Nas hipóteses de criança, será permitido o quê? Passou uma, volta. Posse de alimentos, itens de higiene, fralda descartável, previstos no manual de procedimentos das rotinas carcerárias, desde que previamente autorizados por quem? Pela divisão de segurança e disciplina da unidade. Então, é isso mesmo? Tá correto? Tá correto, cara. Previsto. Crianças previstos. Isso você vai encontrar lá no artigo 6º, parágrafo 2º. Sim, é possível sim. Aí você fala, posse de alimentos, é um biscoitinho para criança, né? Uma fralda descartável aqui, produto de higiene. Então sim, é previsto essa situação. Beleza? Então tá correto. Avançamos aí. 33, de acordo com a portaria 157, o diretor do estabelecimento penal federal, então o diretor da casa, compete definir a organização da rotina carcerária de forma a permitir que os demais agendamentos não coincidam com os atendimentos em parlatórios, ou seja, o parlatório é o espaço, né? Ou seja, realmente acontece isso, tá certo? Então tá correto, tá? Ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui, tal. Ah, não, peraí. Ao diretor do estabelecimento? Não, diretor do estabelecimento. Olha só. O diretor, deixa eu fazer aqui pra você. Diretor não, porra, peraí, ó. Se liga, porque tem dois núcleos aqui que eu quero analisar. Tem a incumbência do diretor, que tá lá no artigo 8º. Olha aí, ó. Artigo 8º fala da incumbência do diretor da cadeia, né? Beleza, diretor. Tá. O diretor da cadeia, ele deverá fazer duas coisas, olha só. Duas coisas, esse cara. Duas coisas só. Deverá ratificar o quê? Ratificar é confirmar, né? No caso de interrupção de visitas, né? Se o guerreiro interrompeu a visita lá do apenado, ele ratifica isso ou não. E também suspender, ele que vai aplicar digamos, essa penalidade aqui, né? É bem uma penalidade, mas então ele vai realizar aí a suspensão. Para que suspender a visita, só que essa suspensão da visita, ela não pode ser período superior a 15 dias. Então é até 15 dias. Então ele faz isso aqui, beleza? Prorrogável por mais uma vez, tá? Mais uma prorrogação se houver motim, rebelião, essas coisas. Aí pode, mais uma vez. Beleza, olha só. Só que tem um outro núcleo, que é o chamado divisão de segurança e disciplina, lá do artigo 7º. É isso que eu quero chamar a atenção, ó. Tem um chamado divisão de segurança e disciplina. Então vou colocar aqui, ó. Que é o supervisor de segurança, ó. Divisão de segurança e disciplina. Essa divisão de segurança e disciplina, essa sim é responsável por organizar a rotina carcerária. Então, a rotina carcerária e também o agendamento. Então, não é o diretor, tá? Então, e o agendamento aí das visitas. Quem faz isso é a segurança e não o diretor. Fala que compete ao diretor? Não compete. Compete à divisão de segurança e disciplina. Por isso que essa questão aí está errada. É bom esclarecer para vocês esses pontos aí. Beleza? Tranquilidade total. Vamos para mais. Mantendo-se firme. Tá terminando, guerreiro. Tá terminando. Vamos para mais uma lá. Essa questão vai ser a respeito da portaria interministerial 4226. Extremamente importante aí para o seu concurso, tá? Essa portaria riquíssima em detalhes para você. É a portaria interministerial que regulamenta justamente o uso da força, que é tão comentado em âmbito de segurança pública, tá? E essa portaria interministerial vai falar sobre isso, estabelecer o quê? Vou colocar aqui, ó. Estabelece essa portaria aqui, ó, o quê?
estabelece o uso da força, tá? O que? O uso da força policial. O uso da força policial. Extremamente importante para você aí, tá? Então vamos lá, vamos ver sobre isso daí. As diretrizes mencionadas na Portaria Interministerial 4226, que versa sobre o uso da força por agentes de segurança pública, passa a ser obrigatória, de observância obrigatória à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Federal, Força Nacional de Segurança Pública, que deverão fomentar tais práticas nos referidos órgãos. E aí, é ou não é? A questão está totalmente correta, é o que diz o artigo 2º, tá? Então essa questão está correta, tá? Correta é o que diz no artigo 2º dessa portaria interministerial que vai regulamentar uma parte tão sensível que é o uso da força policial por órgão de segurança pública. Então tá correta. Mais uma. O uso das forças por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, olha aí, ó, necessidade, possibilidade, moderação e conveniência. E aí, cara, valendo cadastro de reserva, está certa ou errado? Senhores, essa questão está errada. Estamos diante da diretriz número 2, que fala a respeito de quê? Nós temos aí a legalidade, que é a estrita observação aos ditames da lei, né? A necessidade também vigora, a necessidade também. Tá? É necessário? A estrita necessidade, está amarrado à necessidade. O uso proporcional, ó. Proporcionalidade também, tá certo? Moderação também, é o uso moderado da força, também faz parte. E conveniência também são princípios. Tá? É conveniente utilizar a força, então legalidade ok? Ok. Necessidade ok? Ok. Possibilidade, moderação ok? Ok. E conveniência ok? Ok. Portanto, possibilidade não é um princípio. Por isso que essa questão ela está errada de acordo com a diretriz 2 dessa portaria. A questão está errada. Nossa, questão aí, toma muito cuidado com ela. Vamos lá, avança. Os agentes de segurança pública não deverão disparar arma de fogo. Oxi, contra pessoas. Não poderão? Claro que não, é a regra. Exceto, quer dar um tiro, calma, em legítima defesa própria ou de terceiro, contra perigo iminente, morte ou lesão. Perigo iminente de morte ou lesão. Olha, cara, cuidado. A lesão não pode ser leve, cuidado. Olha só, bom, nós vimos aí, essa é a diretriz 3. Essa questão tá errada, tá? Eu quero atirar, cuidado, demônio, cuidado, olha só. A diretriz 3 fala a respeito do disparo de arma de fogo, tá bom? Bom, a regra é que não, mas você pode disparar em duas situações. Uma narrada no texto, que é a legítima defesa própria de terceiro, concordo. E o perigo iminente. Perigo iminente vai acontecer. Perigo iminente de quê? Morte contra o agente. Morte, tá certo? E também lesão. Mas a lesão, aí ó, tem que ser grave. Aí você fala assim, mas como é que eu vou verificar a iminente lesão grave? Pois é, meu filho, você vai ter que fazer um juízo de ponderação. Em alguns minutos você vai olhar, cara, este cara tá com esse pedaço de pau na mão. Ele quer me arrebentar só um pouco a cabeça, fazer uma pequena lesão, ou ele quer arrombar a minha cabeça e fazer de lá, abrir um rasgo na minha cabeça? É, meu filho, você acha que ser polícia é fácil? Tá achando o quê, guerreiro? É combatente, não é assim não. Portanto, pela portaria interministerial, somente em lesão grave. Cara, cuidado. Leva o que tá na portaria. Aí na realidade, desgraça, ai meu Deus, o cara caindo. Cuidado. Cuidado que ser policial não é fácil não. Vamos pra mais uma. Mais uma questãozinha aí boa, né? Pra vocês. Portanto, essa questão aí, ela está... Vou colocar aqui o gabarito dela, deixa eu... Assim que a caneta voltar pra mim, voltou errada. A questão tá errada. A questão não tá certa não. Essa questão 36 aí, tem como não. Beleza? Vamos para mais uma. Não é legítimo, ou seja, não é legítimo, não é correto, o uso de arma de fogo contra pessoa em
fuga. Olha, que esteja desarmada e que, mesmo na posse de algum tipo de arma, represente risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou a terceiros. E aí, cara? E aí? Olha só, não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga. Beleza, não pode atirar nas costas de ninguém não. Que esteja desarmada, beleza. Ou que mesmo na posse de um tipo de arma represente risco imediato de morte ou lesão grave. Cara, se representar risco é legítimo. Então, isso é a diretriz 4. Se representar risco, havendo risco é legítimo. Por isso que essa questão aí não está correta, ela está errada. A questão está errada. Beleza? A questão está errada. Tranquilo? Mais uma, terminando. Não é legítimo, atenção de novo aí, ó, o uso de armas contra veículo que desrespeite bloqueio policial. Cara, você tá lá na via, você policial rodoviário federal, aí o camarada fura seu bloqueio. Pode atirar? Claro que não. Não é legítimo mesmo. Aí a segunda parte. A não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública. Correto. Diretriz 5 fala isso. Tá? É a Blitz, né? É a diretriz 5 que fala isso. Essa questão aí está correto. Corretinha. Questão redondinha aí, tá certo? Então, se for aquele bloqueio viário, tá? A chamada Blitz, se for representar risco, aí é pau, negão. Se não representar, como julga isso? Só Deus sabe, né? Vamos lá, tá terminando, né? Vamos para mais algumas. Outra. Os chamados disparos de advertência, muito comuns, para quem já foi militar sabe do que eu estou falando, né? São considerados práticas aceitáveis, porém devem ser levados em conta os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência, e os princípios estão corretos. Só que, meu amigo, disparo de advertência é inaceitável. Isso é o que diz a diretriz número 6. São inaceitáveis. Não pode, não pode. Eu quero dar um disparo. Sim, mas por que eles são inaceitáveis? Porque o risco, os efeitos, tá? Vou colocar aqui, ó. Os efeitos são imprevisíveis. Você não sabe para onde vai a porra da bala. Então, não. Ah, mas eu aprendi no exército. Não, relaxa. Aquilo que você aprendeu no exército não é realidade, não. Tá bom? Então, os efeitos são imprevisíveis, por isso é inaceitável a questão 39, portanto. Por essa razão, ela está rigorosamente incorreta. A questão está errada por causa disso aí. São inaceitáveis. 40. Todo agente de segurança pública, em razão de sua função, possa vir a se desenvolver em situações de uso da força, deverá portar, no mínimo, 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários a atuações específicas, independentemente de portar ou não arma de fogo. E aí, cara? Olha, então você imagina, tá lá o guerreiro trabalhando, né? Aí, aqui tem um vagabundo, uma faca na mão. Aí o guerreiro, o que tá dizendo? Olha só, você tá lá com a sua arma na cintura, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ó, aí tá a sua arma, aqui o verdezinho é a arma, né? Tá. Aí aqui tem um bastão, retrátil e um gás dentro da cintura do cara. Ou seja, são 2 armas de menor potencial ofensivo. E a arma de menor potencial ofensivo é aquela que tem reduzido o risco de causar morte do agressor, tá bom? Então, beleza. Olha só. Aí, a portaria está dizendo o seguinte, ó, tem que ter no mínimo 2 instrumentos, correto? É isso mesmo, ó. 1, 2, ó, tá aqui, ó. 1, 2 instrumentos. É isso mesmo? É isso que está dizendo. Tá certo? Então, por que isso? Para utilizar, antes de utilizar o meio letal, que é a arma, utilizar outro instrumento menos letal. Então, essa questão está correta. É isso mesmo. Isso é o que vai dizer a diretriz 8. Diretriz 8. Beleza? Tranquilo? Arma de fogo e mais 2 objetos de menor potencial ofensivo. Então, vamos para 41. O agente de segurança pública deverá portar arma de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo para a qual nenhum agente de segurança pública deverá portar arma de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo para a qual, olha só,
não esteja devidamente habilitado. Habilitado é o cara que tem um treinamento para aquela arma, para aquele dispositivo. E sempre que um novo tipo de arma ou instrumento de menor potencial ofensivo for introduzido, a própria instituição deverá o quê? Ser estabelecido um módulo de treinamento específico com vistas à habilitação do agente. Até que está corretíssima, não é verdade? Olha só, a renovação da habilitação para o uso de arma de fogo, então renovar, reciclar, né, em serviço, deve ser feita com periodicidade mínima de 2 anos. Quando chegou nesse final, ele zoou a coisa, porque a periodicidade não é 2 anos, é anual, é mínima de 1 ano, né? Mínima 1 ano, não mínima de 2. Por isso que essa questão aí está errada. Estava quase toda correta, ao final dá uma zoada na coisa, tá? Então essa aí é o que diz a diretriz 17 e a 18 também, tá bom? No mínimo 1 ano. Note aí o detalhe dessa questão é que realmente chegou uma arma nova lá na sua instituição, é necessário que você seja habilitado para utilizá-la, tá? Sob risco de responder aí seriamente pelos danos causados, tá certo? Obviamente. Vamos para mais uma. 42. As armas de menor potencial ofensivo, toda hora eu faço isso, né? Vou pegar aqui uma canetita, borrachita. Aqui, ó, arma de menor potencial ofensivo, tá certo? Deverão ser separadas e identificadas de forma diferenciada conforme a necessidade operacional. E aí, tá correta? Cara, sabe por que essa questão tá correta? E eu vou te falar aqui por que essa questão tá correta. Tá lá na diretriz, digamos, acho que é 21. É 21. Diretriz 21. Diretriz 21. Então você imagina lá. Tá lá a arma. Aqui é a arma, né? Eu não sei desenhar uma arma, eu sou deficiente. Então, olha só, tá aqui a arma. Aí a arma, ela tá numa cor vermelha, olha só, vermelha. Tá certo? Aí tem a arma, essa aqui eu vou colocar aqui arma de menor potencial ofensivo, tá certo? Essa arma de menor potencial ofensivo. Arma de menor potencial ofensivo. Um taser, por exemplo. Aí você imagina a sua pistola de serviço mesmo. Tá lá com a sua 9mm na cintura. Eita porra, agora ficou gostoso. Desenho bem, velho. Tá vendo? Aí tá lá a sua pistola. Tá entendendo? Ela é preta, cara. Então você imagina se a sua arma de menor. Eu vou colocar arma letal. Arma letal. Agora imagina se a sua arma letal for da mesma cor da arma de menor potencial ofensivo. Negão, você acha mesmo que na hora do salseiro doido na casa de Noca você vai conseguir diferenciar? É isso que tá falando. Por isso tá correto. Tá? Por isso que tá correta essa questão aí. Mais uma. Os órgãos de segurança pública deverão criar comissões internas de controle e acompanhamento da letalidade, com o objetivo de monitorar o uso efetivo das forças pelos seus agentes. Cara, super correta essa questão. Então está correta essa questão. Está lá na diretriz 23. Está correta essa questão. E essa monitoração para quê? Para verificar o gráfico de letalidade aí com o armamento, né, da instituição. Isso é importantíssimo aí utilizar. Deixa eu ver aí. Acabou. Então, olha só, guerreiros. Então, o vídeo já está longo, 1 hora e 8 minutos de vídeo. Então, cara, eu mesmo criei essas questões. Espero que tenham gostado dessas questões. Qualquer dúvida, estou à disposição dos senhores. Espero os senhores de lado de cá do balcão. Contamos com você. Façam uma excelente prova. Eu acredito no potencial dos senhores. E vai ser uma honra labutar ao lado dos senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Não esqueça de dar o like, de compartilhar e fortalecer o trabalho aqui desse irmão, beleza? Estamos aqui no Distrito Federal. Quem precisar de mim, professor Silvio Santana na área. A gente se vê em uma outra oportunidade. Valeu, guerreiro. Até lá.